Fala, meus queridos amigos, boa tarde. Hoje eu estou meditando na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo é o capítulo 12. Paulo ele fala sobre uma revelação poderosa que ele teve, e eu quero falar com você aqui rapidinho. Paulo ele fala o seguinte: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Eu conheço um homem, ele está falando dele mesmo, eu conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, se fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. Esse homem, ele foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Ele foi arrebatado até o paraíso. E esse homem ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo eu não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se eu quiser gloriar-me, eu não serei nécio, porque eu direi a verdade. Mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que eu não me exaltasse, Paulo está falando, para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações que me foi dado, Paulo está dizendo. Por causa disso, dessa excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar. Preste atenção. Paulo recebeu revelações poderosas da parte do Senhor. Paulo recebeu umas visões maravilhosas que ao homem, ao ser humano, não é nem lícito comentar, falar. Foram coisas tão grandiosas que Deus conhecendo a estrutura de Paulo, a Bíblia fala que Deus permite que um espinho na carne venha a ser colocado em Paulo. Você sabe por quê? Deus permite muitas das vezes que o espinho na carne venha em nós. E Deus permitiu que o espinho na carne fosse dado para Paulo não virar um espinheiro. Porque Deus conhecia a estrutura de Paulo. Deus sabia que ali estava e tinha um soberbo. Ali tinha um arrogante, um orgulhoso. Ali tinha um homem vaidoso, um homem presunçoso. Alguém que se achava. Então, Deus conhecendo a estrutura do apóstolo Paulo, a Bíblia fala que foi dado a ele, a Paulo, um espinho na carne, para ele não virar um espinheiro. Para Paulo não se luciferianizar, para Paulo não se endiabrar. Porque o homem sem Deus, o homem sem Cristo, o homem sem a presença do Espírito Santo na vida dele, ele faz coisas terrenas, ele faz coisas diabólicas, ele faz coisas perversas. Ele é como se fosse um animal irracional, muitas das vezes, até pior. Então, Paulo está dizendo aqui, por causa da excelência das revelações que me foi dado, não foi qualquer coisa, Deus deu para ele a revelação. Deus deu para ele uma visão poderosa, mas por causa dessas visões que o próprio Deus deu para ele, Deus permitiu que o apóstolo Paulo fosse afligido com um espinho na carne, para que na verdade ele não se exaltasse. Eu quero dizer para você, tem espinho que vem sobre nós que é bênção. Sabia disso? Tem espinho que vem na nossa carne, não é para nos levar ao caminho da perdição e da morte, não. É para que nós nos mantenhamos na estrada, no caminho, na vereda de Jesus. É para nós não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. É para nós olharmos firmemente para o alvo que é Cristo. Então, muitas vezes você tem que discernir o porquê desse espinho na carne, o porquê dessa aflição. Nós não sabemos o que era o espinho na carne de Paulo. Se era uma inclinação que ele tinha, alguns falam que é, se era uma doença, outros comentam que é, se era perseguição de alguém contra ele, certo? Lógico que Paulo, lá em Gálatas 4, fala que ele tinha uma enfermidade, ele tinha uma doença, que os irmãos, se fosse possível,
Eles arrancariam os olhos, dariam para Paulo. Eles receberam Paulo como se fosse um anjo de Deus, o próprio Cristo. Mas nós não sabemos o que Paulo está se referindo a isso. Mas eu não sei qual é o espinho que está te incomodando. Qual é a luta que você está passando. Eu quero dizer para você como Deus falou para Paulo. A Bíblia fala que Paulo ele orou depois 3 vezes ao Senhor para que esse mensageiro de Satanás fosse desviado dele. Mas Paulo ele diz no versículo 9: e disse-me Deus, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tem coisas que vêm sobre nós, na nossa vida, que é para nos mantermos na humildade, que é para nos mantermos na pureza, que é para nos mantermos firmes, arraigados, fundados, enraizados em Cristo, que é para nós não largarmos o que nós começamos a fazer. Então, não reclame das lutas, não reclame dos espinhos. Coisas vêm em nossa vida para nos fazermos crescer a cada dia. Tem coisas na nossa vida que são pedagógicas, vêm para nos ensinar, para que nós não desviemos jamais do caminho. Tem uma graça para te sustentar, tem uma graça para te fortalecer e te levar até o fim dessa jornada. Grande abraço, Deus te abençoe.